Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Hoje eu preparei para vocês mais uma aula revisional, tá? E o assunto de hoje é colocação pronominal. Tudo bem? Por que eu estou revisando aí, né? Passando bastante revisão sobre colocação pronominal, sobre complemento nominal, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Porque na prova e no teste eu percebi que alguns alunos ainda erraram, tá? Então, assim, de repente, né, em alguma parte aí que vocês não entenderam, o momento é esse, né? Então, assim, eu vou estar, né, dando uma revisão para que vocês, né, entendam melhor, tá? Para que não fique dúvida, tá bom? Para que vocês não fiquem aí com dúvidas sobre o assunto, tá ok? Então, assim, vamos prestar bastante atenção, tá? Hoje eu vou me aprofundar só mais um pouquinho aí nessa matéria, tá? E eu espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam aí entender, tá bom? Perfeitamente. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Então, nós vimos aí que os pronomes, né, que a colocação dos pronomes pessoais oblíquos, tá, pode ser feita aí de 3 formas distintas, tá? São elas: em próclise, em ênclise e em mesóclise, tá? Em próclise é o pronome colocado antes do verbo. Em ênclise é o pronome colocado depois do verbo. Em mesóclise é o pronome colocado no meio do verbo. Tá? Então, assim, eu acho que essa parte aí ficou bem clara, né? Pronome colocado antes do verbo, próclise. Pronome colocado depois do verbo, ênclise. Pronome colocado no meio do verbo, mesóclise. Inclusive, até dei algumas dicas, né? Para vocês não esquecerem. Próclise, pró, antes, né? Então, próclise antes do verbo. Mesóclise, meio, tá? Então, mesóclise, meio do verbo. E ênclise, depois do verbo. Tudo bem? E eu trouxe aí para vocês também 3 exemplos de colocação pronominal. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Então, olha só, qual é o verbo aí? Deram. E qual é o pronome oblíquo? Me. O pronome oblíquo me, ele está antes ou depois do verbo deram? Não está antes? Se está antes, próclise. Deram-me uma caixa de bombons ontem, tá? O verbo, né? Dar, né? E tem aí o pronome oblíquo me, que está o quê? Depois do verbo. Se está depois do verbo, é uma ênclise. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã, tá? Olha o verbo dar, né? Aí o pronome oblíquo me no meio, está no meio do verbo. Se está no meio do verbo, é uma mesóclise. Tudo bem? Os pronomes pessoais oblíquos átonos são, então, para quem tem aí dúvida, né? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Eu trouxe aí para vocês, ó. A primeira pessoa do singular, me. Segunda pessoa do singular, te. Terceira pessoa do singular, se, o, a, lhe. A primeira pessoa do plural, nos. A segunda pessoa do plural, vos. A terceira pessoa do plural, se, os, as e lhes. Tá bom?
É facultativo o uso da próclise ou da ênclise caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Tá? Então, gente, o uso da próclise ou da ênclise caso o verbo não se encontre no início da frase, tá? Então, ó, exemplo aí de uso facultativo da próclise ou da ênclise. Minha mãe ajudou-me nos trabalhos, né? Minha mãe me ajudou nos trabalhos. Então, aqui é facultativo aí o uso da próclise ou da ênclise, caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Tudo bem? A próclise, ela nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início das frases. Nesta situação, a forma correta de colocação pronominal é depois do verbo, tá, gente? Então, ó, a próclise nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início das frases, tá bom? Exemplos aí, ó, de ênclise com verbos no início da frase. Ouviram-me chamar? Deram-lhe os presentes, tá? Então, verbo, tá? No início da frase, tá bom? Então, ó, a próclise nunca deverá ser utilizada, tá? Quando o verbo se encontrar no início das frases. Tá ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham aí entendido aí, tá? Quem aí já entendeu, ótimo. Hoje, né, foi uma aula para, né, nós acrescentamos aí mais alguma coisa, tá? E eu espero que quem aí não entendeu, espero que agora tenha entendido, tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.